Perfeito, estão ouvindo? Show. Só queria convidar aqui agora, junto comigo, para a gente bater um papo e explicar até um pouquinho melhor de como que funciona o trabalho da empresa em Dubai e como que eles realizam esse apoio entre a conexão Dubai e Brasil, para dar um pouco de transparência, claridade e até mostrar essa dinâmica na prática. Queria chamar aqui agora a Sara Cristina, que ela representa tanto em Dubai quanto no Brasil, toda a relação internacional da empresa para conseguir atender e se relacionar com os investidores. Queria pedir uma salva de palmas para a Sara, pessoal, por favor. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu queria ouvir um pouquinho agora de você, Sara. Como que funciona para a gente fazer esse trabalho? E se você quiser já ir avançando e explicando um pouquinho melhor desse contexto, por favor. E eu vou fazer até aqui uma ponte, eu nem combinei isso com a Sara. Eu vou trazer as minhas dúvidas como investidor, até porque elas estão ali com o stand para conseguir atendê-los e sanar qualquer tipo de dúvida. E são muito válidas, muito válidas. Qualquer um de vocês que queira ir até o stand, conversar com qualquer um dos nossos especialistas, o nosso CEO está aqui também. Eu costumo dizer que a Laren nasceu de um fruto de um investimento, porque ele foi lá pela primeira vez, foi a passeio, se apaixonou pelo que encontrou e saiu de lá com um apartamento. E, óbvio, né, ele estudou, conheceu o mercado, fez inúmeras pesquisas, literalmente conheceu o mercado e entendeu a grandiosidade que Dubai está construindo para trazer essa oportunidade para o mundo, né? Hoje a gente está aqui em São Paulo, mas como vocês viram no vídeo, a gente já fez inúmeros eventos, Cazaquistão, Uzbequistão, Alemanha, Croácia, com certeza vou esquecer outros lugares aqui, mas estamos aí pelo mundo levando oportunidades de negócio em Dubai para quem quer conhecer o potencial de crescimento e tudo que está acontecendo no mercado hoje. Que legal. E só para eu saber, a Laren hoje ela tem uma atuação de ativos na planta, ativos pronto. Como que funciona um pouquinho, Sara, por favor? Hoje, basicamente, a gente trabalha com imóveis prontos e imóveis na planta. São dois formatos diferentes. O mercado imobiliário dos Emirados Árabes ele é muito aberto para o investidor internacional. Então, você tem possibilidade de financiamento sem juros, você tem a possibilidade, lá não existe imposto, então não existe carga tributária para quem é pessoa física nos Emirados. Quando a gente fala que comprou por 1 e vendeu por 2, você teve 1 de lucro, você não tem nenhum tipo de imposto em cima do lucro imobiliário, né, como a gente tem aqui no Brasil. É um mercado que está se abrindo para o mundo. Hoje, os maiores investidores estão lá. É um mercado que está realmente construindo e se consolidando cada dia que passa mais. Que legal. E só uma pergunta, lá não tem carga tributária e eu tenho meu capital aqui hoje no Brasil. Vocês dão apoio para eu conseguir levar meu capital para lá? Como que funciona? Sim, sim. A Laren ela é uma empresa 360. Então, todo o suporte que você precisar, a gente te dá. Desde a escolha do seu produto, até entender o que você vai fazer com esse produto. Eu quero um produto para rentabilidade, para valorização. Eu quero um produto porque eu estou pensando em me mudar para Dubai daqui 2 anos. Eu tenho uma família, eu quero que os meus filhos estudem numa determinada escola, tenham uma determinada educação. Uau. Todo o suporte para escolher esse produto a gente faz. Quando você faz, tudo bem, Sara, escolhi, é isso que eu quero. A gente faz toda a intermediação com as construtoras. Inclusive, hoje, a gente tem a presença da nossa gerente da Damac. Damac, para quem não conhece, é a maior incorporadora privada dos Emirados Árabes, e hoje ela está aqui, a Amanda Cipriani. E todo o suporte que o investidor precisa, a gente consegue fornecer. Visto, moradia, abertura de conta bancária. Eu costumo até brincar, que às vezes até... Sara, estou com um problema no meu chip de celular de Dubai que não funciona. Fica tranquilo que a gente vai te ajudar a resolver. Qualquer tipo de problema a gente pode contar com vocês. Mas sim, só para eu entender um pouquinho. Então, a gente está aqui no Brasil. Se eu tiver alguma insegurança e quiser conhecer, visitar, olhar de perto, vocês fazem essa conexão, ajudam as pessoas que ainda não têm esse conhecimento e que não foram até lá a visualizar esse caminho e recebê-los, obviamente, mostrar os produtos, fazer uma tour por Dubai e principalmente, que eu acho que aqui é o ponto-chave, mostrar essas funcionalidades que você falou para que vocês ajudem nessa ambientação, que eu acho que é a parte mais sensível para quem quer, fazer essa mudança de vida e levar a sua família para lá e talvez até ter esse apetite de investimento e começar a alocar os recursos.
Como que funciona? Vocês fazem esse apoio 100% na chegada? Como que funciona um pouquinho melhor? Sim, sim. Desde o momento que você chega no aeroporto, você está aportado pela Laren. A gente dá todo o suporte para o investidor. Nós temos, inclusive, o Laren Experience, que é uma viagem que a gente faz que mescla turismo e negócios, para que as pessoas tenham a possibilidade tanto de conhecer o mercado, quanto de conhecer o país também, que é lindo, maravilhoso. Os Emirados, cada dia que passa, surpreendem mais. Então, a gente tem essa agenda fechada. Inclusive, em dezembro, a gente vai ter uma edição do Laren Experience. Já convido todos vocês aqui a participarem. E eu fico à disposição para qualquer informação. Estarei no stand. Qualquer dado que vocês precisem, estamos aqui. O nosso time está aqui preparado para ajudar vocês. Perfeito. Pessoal, eu até peço desculpa para a Sara e para toda a equipe da Laren, que eu gostei tanto do assunto que eu acabei ficando até um pouquinho mais de tempo aqui. Vou pedir licença para vocês e a Sara vai explicar como que funciona a dinâmica e eu recomendo que vocês passem lá. Toda a equipe é muito agradável. Todas as meninas da Laren, vocês podem levantar a mão aqui só para o pessoal ver quem são vocês? A Ju é muito gente boa, é muito bacana entender com cada um ali a perspectiva, até porque a Sara acabou não falando essa informação, mas toda a equipe veio de Dubai. É melhor eles trazerem as pessoas que conhecem o produto e entendem a dinâmica na prática lá, do que pegar alguém aqui que não vai ter a profundidade técnica que elas possuem. Então eu recomendo que vocês passem lá. E Sara, fica à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Sara Cristina, eu sou responsável pela operação da Laren Real Estate em Dubai. Moro em Dubai, conhecemos o mercado a fundo e esse é um ponto muito importante. Todo o nosso time que está aqui hoje é um time de Dubai. Então, as pessoas, elas não é que elas foram treinadas para falar o que elas estão falando. Elas falam o que elas efetivamente vivem, o que elas efetivamente conhecem. E isso é muito importante para o nosso mercado, para que a gente tenha segurança para o investimento, para que a gente entenda o que a gente como que a gente está trazendo esses investidores para Dubai. A Laren, como eu já disse anteriormente, ela é uma empresa que começou da experiência de investidores brasileiros que foram para Dubai, conheceram o mercado, se estruturaram e abriram a empresa. Hoje, nós somos uma empresa 100% brasileira e nós estamos levando a oportunidade de investimento imobiliário em Dubai para o mundo. O brasileiro ele ainda está ali, chegando de mansinho, mas ele já está olhando que o oceano é logo ali. Então, rapidinho você chega lá, não tem nenhuma dificuldade. Para quem tem medo do voo, o voo é super confortável e todos vocês já estão convidados a ir para Dubai. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é por que investir nos Emirados e por que agora? O que o brasileiro mais procura num investimento? Quando ele pensa em investir, quando ele pensa em pegar o valor que ele trabalhou a vida inteira ali e quer fazer esse investimento. O primeiro deles é estabilidade. Aqui em si eu coloquei estabilidade política, mas é estabilidade numa forma geral. A gente sabe que a política ela gera uma estabilidade. Em Dubai, a gente tem um líder que define a estabilidade do país. E isso é muito bom. Quando a gente tem um planejamento a longo prazo, você sabe o que vai acontecer daqui 2 anos, você sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, você sabe o que vai acontecer daqui 10 anos. Você não tem surpresas no meio do caminho. O processo ele não começa e termina no meio do caminho. Então, essa estabilidade política é muito importante para quem está procurando diversificar o seu patrimônio. Segurança. Eu brinco, né? Eu falo, eu cheguei aqui em São Paulo e a gente já fica naquela tensão, tomando cuidado com o telefone, com o celular, com o relógio, com tudo. Em Dubai isso não existe. Em Dubai, hoje Dubai é o 2º país mais seguro do mundo. Se você deixar seu celular carregando aqui no shopping, a hora que você voltar, o seu celular ele vai continuar carregando no shopping. Isso, questão de segurança pessoal. Questão de segurança jurídica. Hoje, o mercado ele protege 100% investidores internacionais. E de que forma que ele faz isso? Um investidor internacional ele tem total prioridade para fazer investimentos imobiliários em Dubai, para estar em Dubai. Eu falo muito Dubai, mas é porque eu moro em Dubai. Mas quando eu falo Dubai, entendam os Emirados Árabes inteiros. Eles estão abertos ao investidor internacional. Eles protegem, eles se adaptam. A gente tem, às vezes, uma dificuldade bancária de
realmente de conseguir mandar o dinheiro para lá, e as construtoras hoje elas entendem que o mercado brasileiro é um mercado diferente, então eles se adaptaram também para atender o brasileiro, e essa segurança que a gente tem jurídica e econômica, ela se estende para o investidor internacional. Ambiente pró-negócio. Tudo em Dubai, tudo nos Emirados, é voltado para negócios, é voltado para business, é voltado para crescimento. Hoje, a gente tem a construção do maior aeroporto do mundo, vou chegar lá nele, e tudo que você vê ao redor é planejado. O aeroporto está no centro, eles vão construir a Disney de um lado e o primeiro cassino dos Emirados Árabes do outro. Então, eles têm um planejamento, e essa é a vantagem de ter um planejamento a longo prazo. Eles sabem exatamente o que eles querem fazer e aonde eles querem chegar. Planejamento a longo prazo, que eu já falei para vocês. Eu trouxe aqui alguns números para vocês darem uma olhadinha. Esses daqui são os números atuais de Dubai. Isso daqui não foi tirado da minha cabeça. A fonte é a DLD, Dubai Land Department. Se vocês acessarem o site, está lá para todo mundo ver. O governo de Dubai ele é muito claro nas informações dele. Então, ele passa exatamente a confiança que o investidor precisa. Ele não precisa esconder, ele não precisa colocar entrelinhas, nada disso. Eu tenho dois números. Eu tenho o número de 2024, da valorização anual, e do primeiro semestre de 2025. Esse aumento do primeiro semestre de 2025, ele é por apenas um ponto. O anúncio do primeiro parque da Disney nos Emirados Árabes. De um dia para o outro, literalmente de um dia para o outro, com o anúncio oficial dos Emirados, os imóveis tiveram uma valorização de 36% no mercado. A partir do momento que anunciou, virou uma loucura aquela ilha. E está lá, para todo mundo ver. O mercado não precisa esconder, não precisa... eles não querem. Eles estão crescendo, eles têm o que mostrar, eles estão trabalhando para crescer. Volume de vendas, como a gente pode ver, a gente já sabe que em 2025 a gente vai bater novamente o volume de vendas. E número de transações imobiliárias. Então, já estamos caminhando também para um aumento. 2025, novamente, vai ser um recorde de vendas de imóveis em Dubai. Aqui eu trouxe uma tabelinha para vocês terem um comparativo dos principais mercados que hoje os brasileiros investem. Então, hoje a gente tem Brasil, Portugal, Estados Unidos. Se vocês observarem, em nenhum momento os Emirados Árabes perdem para nenhum lugar deles. A gente tem um crescimento acima da média, a gente tem o rendimento de aluguel de 16%, de até 16%. E o que isso significa? Tá? Quando a gente fala em 16%, é 16% no seu bolso. A gente não tem nenhum tipo de encargo em cima da rentabilidade desse aluguel. Então, para o investidor, ainda que a gente considere um valor menor, 10%, 12%, você vai efetivamente receber 10%, 12% no seu bolso. Não existe nenhum tipo de encargo em cima disso. E, por óbvio, imposto de renda, né? Eu acho que todo mundo aqui tem aí alguém que anda do lado, né? Negócios com vocês. Então, quando você tem uma valorização imobiliária, quando você tem uma rentabilidade, você que trabalhou, mas você tem alguém para dividir o lucro. Em Dubai, isso não existe. Em Dubai, não existe imposto de renda para a pessoa física. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. O seu dinheiro é seu. Independente de quanto seja, independente de quanto tempo leve, o seu dinheiro é seu. Você tem essa liberdade financeira, que muitas das vezes é até uma dificuldade que o meu cliente encontra aqui. Ele quer fazer transações financeiras com o dinheiro dele, ele não consegue. Por conta de imposto, por conta de taxa, por conta disso. Lá em Dubai, não. Lá em Dubai, você pode efetivamente fazer o que você quiser com o seu dinheiro. E esse é um grande diferencial hoje. Aqui a gente tem os principais motivos de por que
o investidor se conectar com os Emirados é se conectar com o futuro. E essa é a vantagem de você estar num país que é 100% planejado. Eles sabem aonde eles querem chegar, eles não vieram para brincadeira, eles são uma cultura forte, eles são uma cultura rica em todos os aspectos. Então, assim, retorno financeiro. Retorno financeiro é uma coisa que Dubai tá craque em dizer, Abu Dhabi está chegando agora com a Disney, potencial de valorização, eles querem ser sede da primeira ilha que vai ser só para parques, então vai ter, hoje já tem, né, o parque da Ferrari, o parque da Warner, e eles estão trazendo a Disney. Retorno financeiro para uma área como essa, a gente sabe já, quem já investe aí fora, quem já conhece um pouquinho dos números, já tem uma ideia do que está chegando. Estabilidade econômica, a gente tem um governo extremamente estável, não temos variações, não temos nenhum tipo de irresponsabilidade ocorrendo com o nosso dinheiro. Lá a gente tem uma segurança que todas as propriedades que você investe, existe uma conta escrow. Essa conta protege o seu investimento. Então, se você como investidor, você não vai jogar o dinheiro na conta da construtora, você vai jogar o dinheiro na conta escrow da sua propriedade. Essa conta ela só é liberada para a construtora depois que a construtora entrega 30% do imóvel pronto. E aí o governo ele vai liberando parcialmente para que a construtora siga com o projeto. Então, minimamente, a construtora ela tem que ter o valor para ela começar a obra dela e para ela entregar o melhor que ela pode entregar e que ela vai entregar. Até porque, se ela não entregar, o governo, né, ele não quer problema para ele. Ele quer que as pessoas venham para Dubai para viver bem. Ele quer que as pessoas venham para Dubai para ter uma economia estável. Ele não quer que gere problemas para ele. Oportunidade de negócio. Essa é uma palavra que hoje está em tudo. Tudo hoje é oportunidade. A gente sabe que, para mim que estou lá, que vejo Dubai, que vejo os Emirados crescendo, que passo, agora eu vou ficar 25 dias fora, eu tenho certeza que a hora que eu voltar, já vai ter subido pelo menos uns 5 andares do prédio que está construindo em frente ao meu apartamento. Tenho certeza que a ponte de acesso que estava construindo já vai estar entregue. Então, assim, oportunidade de negócio, a gente não espera o tempo passar. A oportunidade, ela chega e ela vai convidando. Ela vai convidando. As pessoas vão vindo, vão vindo, vão vindo. Depois que acabou, não adianta chorar, hein, gente? E um ponto muito importante é o Golden Visa. O que é o Golden Visa? Quando você investe uma propriedade a partir de $550 mil, você tem direito ao Golden Visa, que é um visto de residência nos Emirados Árabes de 10 anos, estendível para você, para os seus filhos, para os seus pais. O que esse visto te dá acesso? A uma conta bancária nos Emirados Árabes. Isso, você tem acessos diferenciados a investimentos de capital dentro da sua conta bancária. Você tem outras oportunidades de negócio. Quando você tem o Golden Visa, você tem um selinho dourado no seu visto. Esse selinho dourado ele tem um valor mundial, não é só nos Emirados. Ele tem um valor que, quando você chega em um lugar e a pessoa vê que você é investidor dos Emirados Árabes, isso já te coloca em um outro nível de conversa. Como eu comentei com vocês, Dubai é extremamente planejado. Então, hoje, a gente traz... existe o Master Plan de Dubai, que é até 2040. O Sheikh desenhou esse governo, esse modelo de governo, e como ele deveria ser feito. E existe esse planejamento ponto a ponto. Se vocês tiverem a curiosidade, podem passar no meu stand, a gente compartilha com vocês o link. E eu trouxe para vocês alguns dos principais pontos com relação a isso. Essa demanda é a expectativa para 2026, mas tem muito mais no planejamento deles. Tá? Então, expansão urbana estratégica. Por quê? Hoje, o centro empresarial de Dubai está concentrado em um ponto só. E o que a gente quer é realmente diversificar. O país está crescendo, então a gente precisa de ter todos os ambientes crescendo juntos. Então, quando nasce um prédio, ele não nasce sozinho.
Dentro desse prédio já vai nascer o prédio comercial, o prédio residencial, a escola, a área, o parque, a área para você passear com o seu cachorro. Todo esse desenvolvimento é estratégico e eles estão trabalhando nisso. Mobilidade. A intenção de Dubai é que a gente atravesse a cidade de uma ponta a outra em 20 minutos. Como que eles estão fazendo isso? Expandindo linhas de metrô, acesso a ciclovias. Toda a parte de mobilidade de Dubai hoje está sendo alterada, porque o objetivo final deles é que até 2040 você atravesse de uma ponta da cidade a outra em 20 minutos. Diversificação econômica. Para muitas pessoas, os Emirados ainda são dependentes de petróleo. E, óbvio, eles têm um pouquinho lá, mas hoje não é o carro-chefe deles. E eles sabem que um dia o petróleo vai acabar. Eles não estão trabalhando com o que eles têm hoje, eles estão trabalhando na previsão do que eles podem não ter. Pode ser que acabe, pode ser que não, mas eles não querem correr esse risco. Eles estão se estruturando para ser uma economia forte em tudo. Em turismo, em negócios, em mobilidade, em sustentabilidade. Então, hoje, o petróleo é só uma vírgula dos Emirados, mas tem muita coisa aí. E sustentabilidade. Hoje, a preocupação do mundo é com relação à sustentabilidade. Todas as torres hoje que estão saindo, elas têm essa preocupação. Expansão de áreas verdes em Dubai. Como a gente sabe, Dubai nasceu de um deserto. Então, eles têm essa preocupação de qualidade de vida, que vai além dos grandes edifícios. A gente tem em todas as torres, sejam elas comerciais ou empresariais, áreas verdes. A gente tem áreas verdes sendo construídas no meio do deserto. Inclusive, é uma curiosidade que eu soube recentemente, que algumas áreas de Dubai, no deserto, a areia está sendo cultivada para transformar o solo e transformar esse solo em um solo fértil. Então, assim, eles não vão parar por aí. Eles têm muito ainda para mostrar. E aí, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho com relação às principais áreas de investimento, e eu vou explicar um pouquinho por que a gente escolheu essas áreas para mostrar para vocês. A primeira delas é Dubai Island. A Nakheel Properties é a maior desenvolvedora dos Emirados Árabes hoje. É uma desenvolvedora governamental. E tudo que a Nakheel constrói é muito bom. Eles são os donos da terra. Eles não vão desperdiçar o potencial que eles têm. A Nakheel chega, faz a infraestrutura e a gente já sabe o que vai ser entregue ali em volta. A Dubai Island é um conjunto de 5 ilhas, onde cada ilha vai ter uma função. Uma ilha vai ser residencial, uma ilha mista, uma ilha de hotelaria, uma ilha da família real e uma ilha de campos de golfe e beach clubs. É uma área com extremo potencial. Dentro dessa ilha, hoje, está sendo construído um shopping que a Nakheel já entregou a estrutura dele e que, em área, em tamanho de área, ele é maior do que o Dubai Mall. Então, a gente já sabe que coisa simples não vai vir por aí. Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah é um emirado vizinho a Dubai, que é onde fica o In Resort Casino. Hoje, o In Resort Casino ele já está 60% construído. As operações do cassino elas começam em 2027. Então, o potencial de valorização dessa área é muito grande. Ele já valorizou muito e segue valorizando. É uma informação assim, a partir do momento que os Emirados se abriram para o mundo, eles abriram as portas para o cassino, para ter um cassino. E daí já mostra que a questão deles, eles têm a cultura deles, eles têm o conhecimento deles, mas eles sabem gerir muito bem o país. O país é uma empresa e o país precisa de diversão, o país precisa de turismo, o país precisa de sustentabilidade, e eles constroem tudo isso de forma estratégica. A grande querida do momento, Yas Island. Essa é a ilha, para quem ainda não conhece, do futuro parque da Disney em Abu Dhabi. Então, hoje a gente já tem o parque da Ferrari, o parque da Warner, SeaWorld, todos esses entretenimentos eles já existem na ilha. E, em maio, foi anunciado o primeiro parque da Disney dos Emirados Árabes. Para quem não sabe, o castelo, pelas especulações, o Castelo das Princesas vai ser
em uma segunda ilha, em cima do mar também, então você vai ter uma vista ampla com relação a fogos e tudo mais. Então, a gente já sabe que o planejamento deles com isso é muito grande. Quem está envolvido na construção do parque? A Aldar, que é a construtora que tem parte do governo de Abu Dhabi, e a Amiral, ambas que têm a participação do governo de Abu Dhabi. A gente sabe que o governo de Abu Dhabi é a capital dos 7 Emirados, então é o emirado mais rico nessa questão, e eles vão ser sede do maior e melhor, não tenho dúvidas, parque da Disney. Jebel Ali. Essa não é a primeira palmeira, tá? Lá atrás, a gente teve o sonho da primeira palmeira, que foi Palm de Jumeirah, que, na época que foi lançado, todo mundo achou que era uma loucura, que o sheik estava maluco, como que ele ia fazer uma ilha em formato de palmeira, no meio do mar? E ela está lá para provar que ele não estava maluco. Não só para provar que ele não estava maluco, que ele está construindo a segunda. E a segunda já está pronta. Quem teve a oportunidade aí de ir comigo para Dubai, já visitou a palmeira. Ali, por alguns cantinhos, a gente já conseguiu visualizar. E o que estão construindo em Jebel Ali é algo fantástico. São mansões espetaculares, rede de hotelaria. A estrutura, sim, é espetacular. Eu costumo falar, né, que a primeira palmeira ela teve ali alguns errinhos, e todos esses errinhos eles consertaram na segunda. Se a primeira, com esses pequenos errinhos, foi o sucesso que foi, a gente pode imaginar o sucesso que vai ser Palm de Jebel Ali. E aí agora, todo mundo, né, agora que eu deixei todo mundo curioso, querendo entender um pouquinho mais sobre o mercado, de que forma que eu invisto em Dubai, Sara? Como que eu faço isso? Como que eu começo? Por onde que eu vou? Qual é o meu passo a passo? A Laren está aqui para te ajudar do começo ao fim do seu investimento. Então, a partir do momento que você entrar em contato com a gente e falar, Sara, estou pensando em conhecer Dubai, quero ir para aí semana que vem. Você me ajuda? A gente vai te ajudar no que você precisa. Primeiro, consultoria personalizada. Eu não gosto de fazer indicação de imóvel geral. Não existe. Você quer uma rentabilidade, você quer uma valorização, você quer morar com seus filhos. Cada pessoa tem um objetivo pessoal. Tem gente que quer segurança financeira, quer colocar o dinheiro lá, deixar lá quietinho e ter uma aposentadoria fora do país. Tem gente que quer fazer flipping, que quer comprar um e comprar outro e montar uma carteira de investimentos imobiliários internacionais. Então, todo esse processo de consultoria, a gente consegue fazer para vocês com relação aos imóveis, para que vocês conheçam e invistam com segurança, que é o mais importante. Formalização. Isso é muito importante. Em Dubai, relacionamento conta muito. Quando você tem um bom relacionamento com uma construtora, você consegue facilidades, você consegue ajustar melhor o produto à necessidade do seu cliente. Então, a formalização ela pode ser feita totalmente com o cliente aqui no Brasil e nós fazemos todo o suporte lá em Dubai. Eu tenho uma equipe para fazer isso, a gente tem um administrativo, a gente tem um contábil, jurídico, o que vocês precisarem, a gente ajuda vocês a fazerem essa formalização. Acompanhamento da obra é muito importante também, ter alguém lá. Em geral, você vai entrar, como eu disse anteriormente, o DLG ele tem todas as informações sobre o que está construindo em Dubai. Então, quando você entra lá no site, você consegue colocar o número do seu apartamento e vai aparecer uma tabelinha. 30% construído, 40% construído, 50% construído. Toda vez que eu vou visitar as áreas, seja por algum outro cliente que está chegando, ou qualquer motivo, estou passando por ali, eu falo, deixa eu dar uma passadinha ali para ver como está a obra do meu cliente. Eu mando vídeo, eu mando foto, eu faço gravação, eu vou até a construtora, eu dou update sobre o tempo de obra, está no tempo, está atrasado. Tem muitos planos de pagamento lá que são condicionados à entrega da obra. Então, quando você constrói 20%, você faz um pagamento de 5%. A obra atingiu 30%, você faz um pagamento de 5%. Então, é importante que a gente esteja lá para fazer esse acompanhamento para vocês. E
entrega e gestão. O trabalho da Laren, ele não acaba na venda. A gente também ajuda vocês. A nossa intenção, aqui a gente sabe que todo mundo é investidor. A nossa intenção não é que você compre com a gente uma vez. A gente quer que você compre, que você recompre, que você venda. A gente vai cuidar do seu patrimônio. Então, se a sua intenção Sara, eu quero uma locação, mas eu estou no Brasil, eu estou sem tempo, pode ficar tranquilo, a gente faz a gestão dessa propriedade para você, todos os cuidados que tem que ter. Se você quiser locação por anual, locação por short time, como você preferir, a gente consegue fazer essa administração desse suporte para você. E aqui, eu acho que vocês já viram, né? A gente está meio escondido ali, não sei quem não viu ainda o Burj Khalifa e tudo mais, mas eu já deixo o convite para vocês irem até o nosso stand, conversarem com um dos nossos especialistas. Todo o nosso time é de Dubai, então aqui não tem ninguém que está falando algo que não sabe, ou que não conhece, que nunca esteve lá. Todo o nosso time é de Dubai, mora lá, vivencia, e isso é muito importante para que vocês conheçam e tenham essa confiança de entrar no mercado imobiliário internacional. O grande ponto aqui hoje é a gente entender que existem opções de diversificar o patrimônio. Então, a gente tem opções em inúmeros lugares, mas comecem a olhar para os Emirados com outros olhos, olhos de negócios. Lá vai muito além do Burj Khalifa. Quando você olha Dubai, é um lugar que tem 40 anos e se transformou nessa potência. Hoje, o mundo sabe quem é Dubai. Hoje, o mundo sabe que Dubai nasceu de um deserto. Tudo isso foi projetado por um homem que pensou grande, sonhou grande, colocou no papel e entregou, e está entregando tudo o que ele planejou. Então, o grande ponto de Dubai hoje é planejamento. Convido vocês, em dezembro nós teremos o Laren Experience. Quem quiser ir, e se vocês, assim, Sara, não posso ir em dezembro, não tenho férias, o momento em que vocês estiverem passando por lá é muito hub de negócios para quem está indo para a China, para o Japão. E, Sara, estou com 2 dias livres aqui em Dubai. Vamos passear comigo, vamos dar uma olhada, vamos conhecer as áreas. Eu falo passear, mas é uma visão diferente de negócios. É um passeio que eu tenho certeza que nenhuma parte de turismo vai levar vocês para conhecerem. E, por último, aqui, deixo o convite para a nossa jornada de investimento. Como a gente diz, a Laren ela não veio para brincar, como o Sheikh também não veio, nós também não estamos aqui para brincar. E o nosso lema, o nosso tema com todos os nossos clientes é investimento com propósito. Você tem que diversificar o seu patrimônio porque você tem um objetivo e um propósito. E a Laren ajuda você a encontrar esse propósito nos Emirados. Muito obrigada.